a Jesus, o Salvador, que do céu trouxe o perdão. Ouve a sua meiga voz, digna é de aceitação. Ouve o que diz o Senhor, por sua mensagem de amor, será livre de temor. Todo que vier a mim, venha Cristo Salvador, e aceita o seu amor. Ouve, ó pecador. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos cumprimentar nesse dia, com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui para prosseguirmos a nossa caminhada pela Palavra do nosso Deus. Hoje iremos ler Esdras, capítulo de número 5. Abra comigo a sua Bíblia e vamos ler a Palavra do Senhor. Versículo 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Verso 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Verso 3. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador da Quém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhes mais: E quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario. E então responderam por carta sobre isso. Verso 6. Cópia da carta que Tatenai, o governador da Quém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam da Quém do rio, enviaram ao rei Dario. Verso 7. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dario. Verso 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Verso 9. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Verso 10. Demais disso lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Verso 11. E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Verso 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou seu povo para a Babilônia. Verso 13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Verso 14. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém,
e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Verso 15. E disse-lhes: toma esses utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Verso 16. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Verso 17. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Pra quem está na luz, por preço incomparável, comprou-me a mim Jesus. O dom do Pai amado, minha alma satisfaz. Jesus é minha paz, Jesus é minha paz. Há um poder que sara o triste coração, que dá alívio à alma, paz e consolação, e guarda minha veste. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 5 aqui de Esdras. E para a nossa meditação, eu quero reler com os irmãos o verso de número 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Estarás tu vigiando quando Jesus vier, ansioso esperando quando Jesus vier. Oh, que noite! Amados irmãos, após cerca de 18 anos de paralisação, o templo de Deus foi novamente a sua construção foi novamente reiniciada. O tempo de Deus para que sua casa fosse concluída havia então chegado. O Senhor então levanta 2 profetas para falar ao povo que lançasse mão à obra, Ageu e Zacarias. Os líderes dos judeus atenderam ao chamado de Deus e retomam a construção do templo. Porém, outra vez os inimigos do povo de Deus se levantam e vêm a Jerusalém para questionar os anciãos do povo. Porém, desta vez, não puderam impedir a edificação da casa de Deus, porque, como lemos, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, conforme o verso 5 que relemos. Os inimigos, como fizeram da vez anterior, escrevem uma carta ao rei da Pérsia daqueles dias, Dario. Dario faz pesquisas nos arquivos reais e constata então que realmente havia uma ordem do primeiro rei da Pérsia, Ciro, para que o templo em Jerusalém fosse construído. Dessa forma, Dario responde à carta dizendo que o templo poderia ser construído e que não impedissem os judeus de fazê-lo. Amados irmãos e ouvintes, quando os olhos de Deus estão sobre nós, confirmando o que fazemos, ninguém, nada pode nos impedir. Os inimigos e adversários podem se levantar contra nós, podem usar de todo tipo de artimanha e astúcia, mas não terão êxito, pois operando Deus, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Amado irmão, amada irmã,
Se você orou por esse projeto, se você esperou a direção de Deus, então não tenha medo, vai dar tudo certo. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não dê ouvidos aos cochichos do inimigo, tentando lhe amedrontar e colocar dúvidas em seu coração a respeito desse projeto que você está empreendendo. Nesse dia, Deus me manda lhe dizer: não temas, porque eu estou contigo. Prossiga fazendo a obra que lhe dei. Meu irmão, minha irmã, maior é aquele que está ao seu lado do que os seus opositores. Maior é aquele que está ao seu lado do que os seus concorrentes. Maior é aquele que está ao seu lado do que o inimigo de sua alma, que torcem pelo seu fracasso. Então, siga em frente, não pare. Deus está neste negócio. Portanto, a vitória já é sua, em nome do Senhor Jesus, porque a mão de Deus está sobre sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você e nada poderá lhe parar, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus eterno. Glória a Jesus. Eis o dia declinar, nos convida a meditar no teu grande sim amor, ó bendito. Oremos, querido Pai Celestial, nós te glorificamos por mais este capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco que os Teus olhos estão sobre nós, os Teus olhos estão sobre o Teu filho e Tua filha. E assim, Pai, como nos dias da construção do templo lá de Jerusalém, em que os teus filhos, Senhor, não foram impedidos, porque os teus olhos estavam sobre eles. Assim, Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre o teu servo e sobre a tua serva. Por isso, esse projeto que ele está empreendendo vai dar certo. Nada vai poder deter, porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai dar vitória e o inimigo ficará envergonhado. Que o Senhor agora coloque esta paz, esta confiança no coração do teu filho e que ele não pare o projeto que o Senhor lhe deu. Pai, eu te peço isso sobre o teu servo e sobre a tua serva, em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Na profunda escuridão, ouve a nossa petição. Vem teus filhos proteger e seguros sempre os ter na tua mão. Santo, 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 Senhor dos céus, toda a terra louve a ti, no céu tudo adore a ti, bondoso Deus, quando tudo enfim passar. Muito bem, meus amados irmãos, pela graça de Deus, estamos então chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, te dê um dia de paz, de bênção e de vitória, juntamente com a sua família. E eu lhe aguardo amanhã para lermos o capítulo 6 aqui de Esdras. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Toda a terra louve a ti, no céu tudo adore a ti.